Sejam bem-vindas e bem-vindos ao podcast Convivência em Foco. Esse podcast foi pensado para a gente poder investigar a convivência de maneira intencional. Às vezes a gente acha que se relacionar, a interação é algo do cotidiano, é algo que todo mundo sabe fazer, é algo que não tem jeito, né? Nosso jeito de ser. Mas a realidade é que ela é uma grande matéria-prima. Nossas histórias, nossas percepções contam muito sobre como a gente pode se relacionar daqui para frente, como a gente pode buscar nossa potência, como a gente pode usar o diálogo como transformação. E a ideia desse podcast é isso. A gente está começando uma primeira temporada onde a gente vai investigar a relação entre mãe e filho. E nesse caso, eu, o filho, Fernando Mume, estou aqui com minha mãe, Mônica Mume, que há mais de 20 anos trabalha com justiça restaurativa no Brasil. Foi uma das pessoas que ajudou a construir essa lógica dialógica de interação e de resolução de conflitos no país. Além disso, é psicóloga e minha mãe. E a gente resolveu sentar aqui juntos para investigar a nossa história de encontros e desencontros, desde a infância até hoje, como adultos, como a gente escolheu estar juntos. E a gente escolheu fazer isso porque a gente acha que muitas vezes as interações familiares ficam no lugar da intimidade e a gente não elabora muito, não vai por onde compartilhar isso. E é um lugar muito solitário. Então a gente resolveu sentar aqui juntos hoje para revisitar a nossa história, revisitar os momentos que fizeram a gente chegar até aqui, os momentos que fizeram nos encontrar, né? Então eu queria passar para ela, Mônica Mume, e já digo que essa é a última vez que eu vou chamar ela assim, a partir de agora eu vou chamar ela de mãe. E queria que ela se apresentasse, contasse um pouco dessa vontade que a gente tem de fazer isso, e depois a gente pode partir para os nossos combinados, porque talvez não seja uma conversa tão fácil, que não tem emoções, que afinal revisitar nossa história é algo que vai tocar em pontos e a gente quer que esses pontos sejam tocados, porque a gente sabe que dentro da nossa história, da minha mãe ser uma mãe solo, ser uma mãe que conquistou tanta coisa na vida dentro de um espaço predominantemente masculino, ser uma mãe que aceitou um filho gay. Tudo isso a gente entende que tem paralelos com coisas que muita gente vive e acha que precisa viver sozinho. Então, Mônica, mãe, por favor, vamos dar início a essa jornada. Eu celebro demais estar aqui. Quando você fala da emoção, falar é a última vez que eu chamo de Mônica Mundo, vou chamar de mãe, já me leva para um lugar assim de profunda conexão, né? Eu realmente acho que hoje é um dia especial, porque a gente fala de começar esse projeto já tem um tempo. E fala porque temos uma relação muito potente que atravessa nossas vidas. Você tem a sua, eu tenho a minha, mas nossa relação está presente na identidade do que somos. Então, pensar em convivência é pensar nas histórias que eu vivi com você também, nas histórias ótimas e nas histórias difíceis, né? Nos momentos onde eu tinha certeza do que tinha que fazer, dos momentos que eu não tinha a menor ideia. Então, eu celebro estarmos aqui nessa possibilidade de uma conversa fluida, zero ensaiada, né? Não sei direito o que vai rolar e eu gosto disso, né? Acho que uma das coisas que me atrai no trabalho que eu faço é o ineditismo, é o encontro, é a possibilidade de estarmos juntos e sermos tocados, né? Pela palavra, pelo sentir, né? Isso me dá a sensação de vida, né? A convivência nesse lugar da vida que vai se apresentando. Então, celebro que esse projeto chegou na ação, que é uma das coisas que eu gosto na vida. Sou bem subjetiva, mas eu gosto de uma objetividade, de endereçar toda o que me habita dentro. Então, me apresentando,
Eu sou psicóloga, começo minha vida como professora, né, de crianças pequenas. Isso foi determinante para compreender melhor o que é a interação com o humano. Tem uma coisa da infância que é a autenticidade, e uma coisa que é muito presente na tua infância, muito autêntico, muito com vontade de contar quem é, né? Desde sempre. E a criança, para mim, representa isso. E aí, na sequência, eu fui trabalhar com projetos sociais, saí da educação formal, escola, que tem seu lugar, que tem sua potência, e transitei para os projetos sociais quando eu encontro a justiça restaurativa, né? Nosso encontro se dá nesse lugar, e acho que é importante, isso faz toda a diferença. E fundo o laboratório um tempo depois, de um laboratório de convivência, que é um espaço que hoje tem você, como profissional também, que é justamente na busca desse repertório, né, dessa intencionalidade que você fala antes, né? Como eu posso estar na vida, convivendo com pessoas, porque a sacada da vida é conviver com as pessoas também, consigo e com o outro, com o mundo. E como é que eu posso fazer isso? Construindo saberes e fazeres num repertório que traz uma outra lógica, né? Eu acho que essa coisa do repertório é muito importante, porque eu acho que é por isso que a gente pensa no formato do podcast, né? Uhum, Porque quando a gente fala da convivência, da interação, muito fácil a gente ir para teorias, olhar filósofos, olhar pensadores, educadores, e ficar achando, nossa, isso é incrível, mas como a gente bota isso na vida, né? uhum, E aí eu acho que as histórias resolvem um pouco isso, né? E sim. aí quando a gente está falando, quando você fala do início da justiça restaurativa, eu sempre tive uma brincadeira, né? Que a justiça restaurativa é minha irmã, né? Eu não tive um irmão, eu sou filho único, mas eu tive uma grande irmã que foi a justiça restaurativa. Que por volta de uns 7, 8 anos de idade, a justiça restaurativa chega, quando eu tinha uns 7, 8 anos de idade, ela chega no mundo profissional da Mônica, e aí ela vira a justiça restaurativa minha irmã e o Fernando outro irmão, porque foram construindo juntos. A minha irmã mais nova, né, que eu Sim. agora com quase 30 anos de idade, a justiça restaurativa com 21, 22 anos no Brasil, né? Então eu penso nela como uma companheira de jornada nesse sentido, porque ela foi muito se mudando, né? Desde eu começar a ouvir falar quando criança, quando eu comecei a experimentar os círculos na escola como adolescente, até hoje, né, fazendo formações, eu acho que teve um caminho de transformação muito grande. E eu acho que essa transformação está ligada a esse ponto que a gente está dizendo de contar as histórias, de ter o Sim. interesse de ouvir, de ter o interesse de entender que a teoria por si só, a técnica por si só, ela sempre vai ser rasa quando a Uhum, gente encontra com o uhum, ineditismo da vida que você está falando, né? uhum. Então, assim, criar repertório talvez é ouvir muitas histórias, ouvir as nossas histórias. Eu acho que esse também é um convite importante que a gente está se fazendo. Revisitar momentos que a gente teve durante esses 29 anos de interação, um pouco mais, né? Que essa interação começa desde quando eu estava na sua barriga de nascer. Mas revisitar esses momentos e reaprender com essas histórias. Uhum, Entender elas em outros pontos, porque assim. É muito fácil a gente achar que a família é um espaço que, ai, a família não se escolhe, né? Até tem a frase, ai, os amigos são a família que você escolhe. Mas eu não concordo muito com isso. Eu acho que a gente se escolheu durante muitos momentos. E aí trazer a intencionalidade de se escolher mesmo quando a gente não queria se escolher, mesmo quando a gente estava divergindo, mesmo quando a discussão parecia maior do que a gente. Entender que nós sempre fomos maiores do que a discussão, né? uhum, uhum, Me apresentando rapidamente, né, não disse muito, eu começo minha carreira no mundo do design da moda, né? Por isso que eu vou para a comunicação a partir da percepção semiótica, da percepção do que fala além das palavras. E me reconecto há uns anos atrás com uma coisa que foi muito forte, que foi a facilitação de diálogos durante minha adolescência, meu início da fase adulta, né? E aí vou me especializar em comunicação não violenta e facilitação de diálogos. E hoje estou aqui dentro de uma perspectiva de que a gente precisa de mais gente jovem falando sobre isso, a gente precisa que isso não seja um assunto
que é controlado pelo tribunal, pelas grandes escolas, pelas academias. Isso precisa vir para a nossa vida, né? Essa é a minha visão. E esse podcast também é uma tentativa disso, da gente poder falar desses assuntos de uma maneira que não seja vamos ler este texto do Foucault, do Paulo Freire. Não, vamos conversar um pouco sobre a nossa vida, entender como a gente pode botando coisas que vão mapeando o que a gente viveu, entendendo, dando significado, sabe? É, Então, acho que eu já queria começar a fazer uma pergunta para você, né? Pra gente começar a entrar nesse caminho. A maternidade começa antes do que eu posso me lembrar. A maternidade tem uma relação de você com a maternidade antes de eu nascer. E eu queria te perguntar desse início. Como foi esse início dessa interação com essa vontade, com esse desejo? Antes de eu estar na sua vida, como era isso? Como vai se transformando? Porque eu acho, pelo que eu vejo, a maternidade foi tendo diferentes lugares para você, diferentes caminhos. Eu acho que provavelmente toda mãe teve essa mudança, essa interação com esse conceito, porque a maternidade para as mulheres é algo desde criança dito como deve ser. E aí, quando você se conecta com a maternidade, como foi isso, Uhum, né? Como foi esse processo de elaboração? uhum, Antes lá da gente estar falando de uma maternidade mais concreta, como você vê hoje, uhum. né? Como foi isso lá, sabendo que estava grávida, nos primeiros anos, falando comigo antes de eu falar com você? Ai, que pergunta ótima. Eu queria ser mãe. Isso foi se construindo no início da fase adulta. Realmente era algo que fazia muito sentido para mim. Então tinha uma coisa da vida profissional, né? Eu sempre fui muito ligada a entender o que me realizaria, o que seria importante colocar no mundo com a minha energia, a minha competência, os meus saberes. Então acho que tem isso. A ideia da maternidade vai se construindo, né? No início da fase adulta, o desejo vai aparecendo. Pensar, nossa, eu quero ser mãe, vou ser mãe. E ela aparece junto com a certeza do investimento na minha vida profissional, né? Eu começo a dar aula muito cedo. E eu gostava muito de fazer isso, como gosto até hoje, mas digo dar aula para as crianças, estudar sobre educação, né, mergulhar nesse mundo. Então, é nesse lugar que aparece a maternidade. Eu sou de um tempo, né, quando eu penso em maternidade, que as mulheres não tinham a possibilidade de questionar se queriam ser mães. Era uma coisa determinada. Você tinha que casar e tinha que ser mãe. E isso é muito duro, isso é muito pesado, isso é muito difícil. E ainda bem que a vida segue. E hoje a gente tem uma outra discussão e tem outras pessoas falando. E mulheres estão dizendo, não quero ser mãe. Acho que é importante botar isso quando a gente fala de maternidade. Mas não, na ocasião, pelo menos no grupo que eu convivia, isso não era uma conversa. E eu já olhei para trás pensando, será que então, naquele momento, eu estava ali no rolê, então, não. Eu identifico claramente esse desejo que foi habitando o meu ser. E aí, quando eu engravido, que não foi planejado, não, tipo, né, todo um processo, não, foi uma surpresa muito feliz. Muito feliz. Eu lembro do dia que eu recebo o exame. Nossa, foi uma festa, uma festa. Eu trabalhava numa escola, era assim, recebendo as mães dos alunos e contando que eu estava grávida. Então, assim, foi uma alegria imensa. As nossas famílias, minha família, a família do seu pai, receberam isso numa alegria muito grande. A gestação foi muito tranquila. E a sua chegada também, o parto. Não foi como eu queria um parto natural, normal, mas não foi Chegou a lavar banheiro o dia antes, né? isso, exato. Né, a médica pediu para eu ir repousar, eu falei, não, mas não é possível. Eu me preparei tanto, eu quero muito que ele encaixe. Enfim,
E aí você veio com muita. Foi fácil a sua chegada, assim. Muito fácil. Qual foi o primeiro desafio? Você não dormia, né? Você não dormia à É isso noite. que eu ia falar, né? Porque eu acho engraçado, né? Porque é um momento que eu não, obviamente, não vou lembrar, né? Mas a gente constrói a memória a partir da história, né? E aí, desse lugar do fácil, tem uma história que eu lembro muito. Ah, Que foi a primeira vez que você se atrasou depois que eu nasci, isso, porque eu dormi a noite inteira, numa né? festa. Numa festa. Era uma festa da escola, Eu né? tinha que chegar às 11 para ajudar a organizar a festa e eu simplesmente dormi. Esse foi um grande desafio. E é interessante, né? Quando eu estava grávida, eu me perguntava o que pode ser um desafio? Meu sono. Eu sou dorminhoca, adoro, né? E aí foi isso. Você brincava à noite, você acordava e a vida estava ali alegre para você. Então, assim, a maternidade chega suave. E aí você vai crescendo. E sim, você tem toda a razão. A maternidade vai se transformando, né? E eu acho que muito se transformou porque tinha uma maternidade sozinha. Uhum. E eu acho que isso nos ajuda a pensar quando a gente está falando de uma convivência, né? Botar a convivência no foco central da nossa conversa. A gente precisa talvez pensar que nossas experiências individuais são muito potentes, mas somos seres que vivemos bem ou deveríamos viver bem na coletividade. Então, eu sinto falta de um espaço onde podia trocar mais sobre os desafios. Eu queria ter tido pessoas para dizer: nossa, tá difícil não dormir. E pessoas que não iam me dizer: não, tudo bem, vai passar, daqui a pouco ele dorme. E nem pessoas que dizem: nossa, ai, você não acha que podia ser bem pior? Pessoas que acolhessem isso. Eu acho que esse momento da maternidade me ensinou muito isso. A gente tem uma dinâmica na convivência que é avaliativa sobre as histórias que nos contam. E às vezes a gente só quer contar Ou histórias. resolutiva, né? Ou Ou a resolutiva. pessoa avalia ou a pessoa te diz aqui é a solução, É isso. né? Eu só queria, Fê, que alguém me escutasse e falasse: tô aqui. Eu acho engraçado você falar isso porque eu acho que a gente teve um momento que eu comecei a ser essa pessoa, né? Comigo Total. meio. Quando eu fui ali, a partir de já tava uns 6, 7 anos, eu lembro muito da gente conversar infinitamente sobre coisas, sabe? Nossa, Trocar muito. E eu uma acho que uma parceria. parceria, né? Porque assim, aí pra explicar pra quem tá em casa, minha mãe é uma mãe solo e a gente tá dizendo isso, não porque eu não conheço meu pai e tal, né? Mas a presença do meu pai na minha vida não foi nada perto da presença da minha mãe, no quesito de responsabilidade, no quesito de afeto, no quesito de planejamento de vida, de desempenho mesmo, né, como mãe. Então a gente fala que tinha uma solidão ali porque ela tinha que tomar as decisões sozinha, ela tinha que arcar com as decisões sozinhas, sabe? Então, isso acho que eu tô explicando isso porque aí quando a gente fala, ah, é mãe solo, né? Ah, então o pai abandonou. Meu pai nunca abandonou, mas ele também nunca esteve ali da maneira que era importante ele estar. A partir de um momento ele já não estava no lugar. Eu acho que isso é muito comum no nosso país, né? Que como cai a responsabilidade sobre a mãe. Ah, e a mãe Uhum, botou no mundo, teoricamente, sozinha, parece, às vezes, né? uhum, Mesmo isso sendo uma coisa completamente controversa. A minha mãe falou quando ela decidiu, tipo, ai, não, eu vou melhorar na minha vida, vou me dedicar ao trabalho, vou ter que me dedicar, porque eu quero mostrar e dar uma realidade diferente pro meu filho. Quem tomou essa decisão foi ela e quem arcou foi ela. Então acho que é bacana explicar, porque é isso. Eu conheço meu pai, hoje em dia eu tenho uma presença com ele e tal, a gente se encontra. Os jantares e almoços são ótimos hoje em dia. Mas agora com distância é muito fácil. E aí é outro ponto que eu queria trazer, né? Você trazendo esse lugar, ah, a maternidade foi tranquila no início. Acho que a distância temporal ajuda a gente ter mais uhum. tranquilidade. Talvez lá no período, tendo que acordar todo dia, não fosse tão tranquilo assim, né? E eu acho que isso acontece em qualquer situação, né? Quando a gente dá um tempo, às vezes, para coisa, a gente consegue perceber de outras formas, sendo pro melhor ou pro pior. Às vezes a gente avalia, depois de ter passado pelo calor ali da emoção da interação, de outra maneira, né?
Mas é interessante isso. Acho que sim, a gente relativiza, a gente aprende, né? Quando vira trauma, a gente dá um lugar que vai sendo diferente daquele que a gente viveu, não é? A intensidade, digamos. Mas eu realmente não lembro de ter sido desafiador neste momento. Isso não quer dizer que não tiveram momentos lá na frente bem desafiadores, né? Tem um... E acho que vale falar, né, quando você está dizendo dessa maternidade solo, né? É importante que contar histórias e falar sobre a nossa vida pressupõe nomear o que a gente viveu. Uhum. E aqui não é nomear fazendo julgamentos de novo, né? Contar história não é avaliar, julgar, puxa, mas que pai é esse? Nossa, que mãe é essa? Não, são as realidades da vida que a gente vai colocando nos lugares até para poder escutar das diferentes pessoas. Talvez se o pai tivesse sentado aqui, contaria uma outra história, né? Então, acho que esse é um lugar interessante quando a gente põe a convivência no centro, né? A gente está aqui contando uma história e nomeando como é que foi a vivência para nós. E aí, eu lembro que quando você tinha 7 para 8 anos, você disse para mim, não, você tinha 10 para 11 anos, você disse para mim assim, eu quero voltar sozinha da escola. Eram 3 quadras. E ia ser um atravessar na frente da escola, andar na mesma calçada e atravessar 1 ou 2 vezes, né? Numa rua reta. Uns 4, talvez, quadras. E eu fiquei muito em dúvida. E eu lembrei dessa história que você falou de nossa parceria. Tinha uma solidão. Com quem eu converso se isso é possível? Aí eu pergunto na escola e disseram, não, por enquanto ninguém volta sozinho. E aí você estava dizendo para mim, eu quero. Você estava me dando notícias de que tinha algo, de uma escolha por uma autonomia que você já desejava. E eu não queria educar você sem você entrar em contato com isso. Eu queria que você soubesse identificar quando você estava pronto para experimentar algo. Ao mesmo tempo, eu tinha medo. Eu não queria você atravessando as ruas, eu não queria você voltando sozinho. E eu não sabia direito o que fazer. Isso para mim foi muito desafiador e eu acho que é as decisões que a gente vai precisando tomar quando nossos filhos vão crescendo, nossas filhas. Qual é a medida, né, Fê? Tá pronto? Não tá pronto? E eu lembro que eu chamei você e falei, eu tô com muito medo. Eu não gostaria que você saísse sozinho da escola. Mas eu também não quero dizer para você que você não vai. Como é que a gente vai combinar aqui? Né? Como é que a gente vai fazer para você voltar, mas para eu ficar tranquila, porque eu vou estar trabalhando? E como é que a gente faz? E aí a gente foi combinando. E aí a gente começou o fluxo de contato distante que a gente tem, que é muito marcante na nossa vida hoje, né? Você trazia essa Muito. história. Que é uma coisa que a gente faz hoje, que não é comum em toda a família, não tem um dia da nossa vida que a gente não se fale, né? Isso é muito marcante na nossa história. Tanto pelo trabalho, hoje em dia, a gente se fala de trabalho, mas mesmo na época que era um pouco mais, sei lá, adolescente, pré-adolescente, já tinha uma realidade da gente se ligar o tempo inteiro, da gente se mandar mensagem, antes de existir a mensagem, né? E aí eu lembro que um dos combinados era que eu ia te ligar no trabalho, Isso, né? Um dos combinados eu ia chegar e te ligar no trabalho, pra isso. saber que eu tinha chegado bem se eu não ligasse. Não, e tinha uma coisa, né, que eu acho que é legal a gente falar disso, né? Quando eu consigo falar para você que eu estava com medo, e as mensagens, por exemplo, que a gente troca até hoje, mas que durante um período foram muito uma forma de eu poder ter certeza que você tinha chegado bem. Eu sempre viajei muito, né? Uhum. Então, é assim, eu preciso, não é controlar você, mas eu preciso saber se você chegou em casa,
se você está bem. É, e E era eu uma acho coisa. que essa coisa de nomear o medo, nomear a minha necessidade, lógico que tinha tensão entre nós, porque você queria ter mais liberdade, você também estava querendo experimentar liberdade e autonomia, mas você podia compreender bem, ou Uhum, melhor, do que se eu não contasse. Então, acho que as tensões que a gente vivia nesse campo, entre controle, obediência, é, elas foram indo para um lugar de construir a partir das nossas necessidades. uhum. Eu lembro de amigas e amigos me contar, imagina, meu filho de jeito nenhum responde as minhas mensagens. E eu falava, nossa, o meu responde. Ele sabe da minha angústia. Uhum. Ele sabe da minha E necessidade. pra mim foi uma percepção que não era sobre controle, né? Que é muito fácil. Me manda mensagem, me diz onde você tá. Passar como controle, né? Sim, E não era muito sobre o controle, até porque eu poderia te dizer onde eu tava. Lembro muito da Simone, a casa da Simone, nessa época que eu ia muito. Ela tinha um play, uma grande amiga, inclusive. Simone, beijo pra você. É, E eu todo dia, basicamente, saía do colégio. A gente passava lá, passava um tempo brincando, porque era do lado, na mesma quadra. Nessa época, isso foi um pouco depois de eu começar a ir sozinho, né? E era muito importante. Eu chegava em casa, eu chegava antes de você e eu já te avisava. E aí, tanto te avisava quanto às vezes, quando você não sabia que eu ia pra lá, subia na casa da Simone pra te ligar e falar: Estou na isso, Simone. Né? isso, E aí, muito fácil falar assim: ela quer controlar a vida dele. Não era controlar, era saber pra eu também ter essa liberdade. Eu acho que eu entendi isso fácil. Porque não dá pra eu estar num lugar de, estou alcançando a liberdade de poder sair da escola sozinho, de poder ir pra tal lugar sozinho, mas enquanto eu tô alcançando essa liberdade, eu tô aprisionando alguém numa tensão, e esse alguém é minha mãe, né? Então acho que isso a gente conseguiu. E acho que é bacana essa ideia de liberdade e aprisionamento, porque talvez uma das coisas que a gente transformou na adolescência, porque tiveram tensões importantes entre nós, né? É, que acho que a gente criou como repertório, né, de convivência, e é algo que eu conto nas aulas, né? Os exemplos que eu dou para a gente olhar onde estão as teorias não só são sobre técnicas de resolução de conflito. É como a gente muda uma lógica de convivência. A tensão nomeava algo que precisava ser resolvido e acordado, Uhum. não entre uma disputa de razão. Nós dois somos muito argumentativos e a gente teve épocas que se perdeu no argumento. Você Uhum. argumentava, argumentava e a gente não ia para lugar nenhum. A gente, aliás, ia para um lugar de dor, de De raiva. raiva, de embate. Mas em alguma medida, quando a gente conseguia sair dessa coisa de eu ser razão sobre você e vice-versa, e alguém vencer a briga, esse exemplo da necessidade foi quando a gente aprendeu a se vulnerabilizar. Sim. Eu lembro muito disso. Porque eu lembro, Fê, que você um dia acordou adolescente. Eu lembro, eu falei, meu Deus, o que que aconteceu? Como vai ser? Você acordou bem, de repente você estava irritado, de repente você já não sabia o que estava acontecendo. Eu falei, nossa, virou um negócio e os dias seguiram e você continuou nesse lugar. E é isso, a gente não está preparado e preparada para esse ineditismo, né? Para as tensões da relação. E eu acho que quando a gente conseguiu compreender que com a minha distância não havia uma necessidade de controle sobre o que você estava fazendo, mas uma necessidade de Deus saber se você estava seguro, que era para mim muito importante isso, né? A rotina que a gente havia criado para eu ter certeza que você estava seguro, a gente saiu do lugar. Então acho que isso é um aprendizado de vida para mim. Eu acho que a gente pode começar a ir para a minha segunda pergunta, porque se relaciona muito a isso, né? Que durante esse processo de interação com a maternidade, muito se sonha, muito se deseja, né? Muito se imagina, e eu acho que toda mãe, todo pai que tá junto, ele imagina o que o filho quer ser, é o famoso, né? Ele vai ser médico, ele vai ser isso, ele vai ser aquilo. Isso dessa
é muito clássico dentro da percepção da profissão, né, da faculdade, mas isso é a realidade das coisas mais minúsculas da interação até as maiores, né? E eu já te ouvi falar muito sobre esse, essa compreensão de que o que você imaginava para mim nem sempre seria o que eu é, estaria pensando para mim e eu encontro, né? Dessas duas coisas. Não é nem só o que eu quero, e aí quanto mais eu envelheço, mais eu decido, né? Uhum. Né? Até o ponto da vida adulta, que aí eu decido por mim. Hoje em dia a gente tem a relação de eu conversar com você buscando compreensão, apoio, ajuda, pra gente trocar, mas não uma ordem, né? Uma Como isso, uma permissão. permissão, né? Exatamente. Como isso era bem ali naquele espaço, quando isso começa a ser presente pra você, essa diferenciação? Porque tem algumas histórias que eu já te ouvi contando, e lembro de algumas, né? Que ali na infância isso já começou a aparecer em alguns lugares, né? De que talvez o que o Fernando queira para a vida dele não seja exatamente o que eu imagino que é a vida do meu filho. Eu acho que é um lugar conflituoso, né? Sim, sim. Queria ouvir um pouco de você nesse sentido. Eu acho que começa por ser conflituoso, porque eu não achava que eu achava isso. Achava que era uma mãe absolutamente apoiadora da sua liberdade. Não é verdade. Porque tem esses sonhos, as expectativas, enfim. Você foi uma criança muito decidida, né? Muito decidida. E aí eu escutava às vezes de que você não sabe botar limite no seu filho. Porque eu vou dizer, minha mãe fala de maneira muito bonita decidido, mas ela ouviu uma criança muito birrenta, muito mimada várias vezes, de vários lugares nesse sentido. E talvez tivesse uma coisa de ser Ser birrento mesmo, birrento. óbvio, mas eu acho que tinha uma compreensão ali muito grande da minha mãe de entender que sem saber fazer eu estava tentando me posicionar, estava tentando dizer o que eu acreditava, que eu não era só uma ameba a ser criada e ser mandado por aí, né? Então, eu escutava, eu não sabia botar limite, eu não, né, isso de ser birrento, né? E sim, tinha horas que você era, sim, todo mundo é, né? Toda Criança. criança é, adulto é, né? Exato. Somos birrentos e birrentas e Só aprende a fazer isso de estamos, maneira mais socialmente aceita, essa birrenta. estamos comunicando algo. Para mim isso era muito explícito, você estava comunicando algo. Se isso era fácil para mim é outra história. Uhum. E tinha horas que não era nada de fácil. Porque é isso, você está na demanda da vida, está cansada, está de saco cheio, está querendo descansar, trabalha o dia inteiro, chega e tem uma criança dizendo, eu quero isso, eu quero aquilo, né? O quanto que você aceita, quanto que você diz não, quanto que você tem disponibilidade interna. Com certeza eu passei por isso, muitas vezes, e durante um longo tempo. Não só quando criança, adolescente, início da fase adulta, enfim. Mas isso não tira a minha percepção de olhar para você e ver que você se posicionava, né? Eu fui chamada muitas vezes nas escolas porque você não queria fazer determinada coisa e eu, inclusive, não entendia por que você tinha que fazer, né? Se me chamasse na escola para dizer que você tinha dado uma surra em alguém, isso ia ser gravíssimo para mim. Como é que eu vou lidar com essa pessoa que está crescendo sem conseguir se comunicar verbalmente? Né, que as suas dores e suas raivas, seus desejos são impostos pela violência. Isso seria uma coisa. Agora, ser chamado na escola porque você não queria jogar futebol, aí não. Aí não. Aí não era possível para mim. Isso me dizia que meu filho, Fernando, estava me contando o que ele desejava ou não. Então, acho que esse lugar de eu ir percebendo que eu queria uma coisa, ficou confuso porque eu acolhia que você fosse uma pessoa que estava dizendo o que Uhum. queria. Mas em um dado momento, na medida que vai crescendo e vai virando adolescente e vai começando a criar hipóteses sobre a vida adulta, sim, eu comecei a imaginar uma opção de coisas. E é importante pensar que eu imaginava isso, e para mim foi muito importante, Fê, você sustentar o lugar de ser você. Porque o que eu imaginava era muito mais, talvez, coisas que eu mesma desejasse para mim, que não dava conta de ser inegociável com meus próprios sonhos Uhum. e que transferia para você.
e que falava, não, então ele faz. Então eu me realizo nele. E eu sou uma pessoa absolutamente ativa que busco minhas realizações. Uhum. Mas tem uma coisa que esse ponto que você traz, que é o quanto a gente se mistura com o outro, né? Acho que esse talvez tenha sido um dos meus maiores desafios na maternidade. Me separar, né? E dizer, entendi. Ele não quer isso. E tá tudo Sim. bem. Ele não vai fazer isso. E não era nem no controle, era tipo, deixa eu apoiar ele para ele fazer a melhor coisa que eu imagino. Quando muitas vezes estava dizendo, eu não quero isso. Recentemente a gente teve uma conversa sobre, né, futuros cursos que você quer fazer e pesquisa. E eu fiquei lá como se eu, né, Estivesse tomando a decisão. junto. Não! Mas esse é um lugar que eu acho que você foi me contando. Horas eu fui ouvindo, horas eu não estava entendendo, porque eu confundia, eu acho que a gente faz isso nas relações, não só com filhos e filhas. Eu achava assim, eu estou apoiando. E às vezes a gente disfarçadamente está seduzindo o outro para fazer do jeito que a gente quer. E eu acho que tem uma coisa na clínica, né, como psicóloga, eu vejo muito isso. Educar, por vezes, é um ensinar as pessoas a dizerem sim. Uhum. E a gente deveria, acho que, ensinar mais a dizer não também. A gente tem essa concepção de uma pessoa educada é aquela que é acordata. Uhum. Eu diria uma coisa bem forte, que quem concorda com tudo não foi educado, foi oprimido. Sim. Né? Educação é um espaço de desenvolvimento dessa capacidade de autonomia. Esse senso crítico, Senso crítico, uma série de coisas que te dão a coragem de dizer, não. Nesse lugar eu quero celebrar, que eu acho que isso eu acertei. Eu sei falar não pra caramba. Opa! Ai. Mas eu acho que eu queria muito. E isso foi uma coisa, eu acho que me atrapalhei muitas vezes, e sim, não consegui colocar limite. Estar sozinha na educação, eu acho que muitas mães vão se identificar com isso. É não ter uma parceria para dizer, peraí, tô permitindo muito ou tô permitindo pouco, né? Uhum. Então, eu tinha um desafio ali, mas o que era o guia para mim? O que ficava de pano de fundo para mim? Entender o quanto que a tua fala estava sendo respeitada, né? O quanto era possível você dizer sim ou não, e o quanto você estava desenvolvendo criticidade. Por mais chato, e por vezes eu brigava e mandava você calar a boca, e dizia, você não está sendo educado, lá, 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 lá. Em algum lugar meu, eu pensava, eu quero muito educar uma pessoa que tenha voz, né? Que possa se posicionar. Porque aí eu olho para mim, porque eu sou uma mãe, mas eu sou filha, né? A gente né, por vezes, mãe e filha, né? Quando é mãe, é filha, né? Nem toda filha vai ser mãe, porque é isso, a gente está entendendo que não é obrigatório, mas sim, eu fui uma filha que não desenvolvi tanto minha capacidade de estima na adolescência e no início da fase adulta. Então, dizer não era um grande desafio e foi uma construção. E quero te dizer que você me ajudou muito nisso. Porque eu acho que a interação mãe e filha, mãe e filho, pai e filhas, quando tem uma parceria, a gente aprende muito, sabe, Fê? Eu aprendi muito com você. Não que você sentou e me ensinou, porque tinha uma provocação ali. Isso é muito interessante, né? Não porque você sentou e me ensinou. Na convivência a gente aprende sem ninguém sentar e ensinar, né? Isso. Porque é muito... E é muito comum isso nas interações.
E aí a gente está falando aqui de uma interação que é hierárquica, Sim. claro, como a maioria das que a gente tem, poucas não são, né? Não tem lugar de hierarquia. E é uma hierarquia, claro, a mãe tem um dever de proteger, de cuidar de uma criança, de um adolescente que ainda não sabe da vida e tal, tarará. Mas E ali, só para reforçar, e que eu sustento que é fundamental sim, ter, claro. né? Assim, muito, muito E importante. aí, dizendo desse lugar, mas aí é muito fácil que dentro de uma relação hierárquica dessa, vire uma. Ó, tô te dizendo como é. Porque eu tenho mais saber, mais autoridade, mais poder aqui dentro. E eu acho que isso nunca aconteceu. Tiveram momentos que aconteceu, porque tinha que ser delimitado ali. Acho que isso deixou de acontecer. Eu acho Você que nunca me ensinou nesse lugar, eu acho. eu acho que eu era uma mãe muito, muito firme num dado momento. Assim, no início da adolescência, eu fiquei muito preocupada com Uhum. muita coisa, né? Com tudo. E eu acho que eu lembro de uma vez de uma briga nossa que eu falei: você vai fazer o que eu tô mandando. Né, tinha uma coisa assim, eu lembro onde eu estava, na sala, uma coisa assim, né? Assim, uma intensidade, enfim. É, e tinha medo ali, né? E eu queria usar essa autoridade, eu queria impedir, né? Na minha opinião, você não podia fazer o que você estava querendo fazer. Não lembro o que era, mas estava ali. Marcou mais a Mas assim, sensação tipo do assim, que. eu preciso, e tinha um misto. Eu mando, eu é que mando aqui, e eu protejo você. Se acontecer algo com você, eu sou a responsável. Responsável pelos afetos, como você já disse. Então, sim, eu fui. Na adolescência foi um lugar. A gente teve muitas tensões na sua adolescência. Sim. Eu acho que hoje, olhando, eu gostaria de ter confiado mais num espaço de combinados que a gente tinha antes. Sim. Sabe? Eu me perdi ali. Mas aí eu acho que eu vou entrar num ponto que eu acho que é determinante para ir começar a falar de adolescência, né? Que é a escola. Sim. Eu acho que assim, teve um momento que o espaço escolar atrapalhou muito nossa relação. Porque você vinha com uma perspectiva de educação, de convite a essa criticidade, que por mais que eu tivesse estudado já em várias escolas que fossem um pouco mais abertas, não era esse convite. O convite lá é a obediência do sim. Hum. Não obediência do porquê eu tenho que fazer isso. Ah, mas se é por esse, por que eu não quero fazer? E eu, por ter essa percepção, eu acho que a escola virou, às vezes, um grande inimigo ali, da gente conseguir ter essa interação de maneira mais como a gente tinha quando a escola não era esse lugar, quando a escola era um pouco mais sobre a brincadeira, É. quando a escola era mais ali sobre a descoberta, sabe? Ah, e tem um conteúdo, tá aprendendo português, matemática, mas é contando chocolate. Quando eu acho que ali nessa virada, e eu acho que está muito ligado à adolescência no sentido geral, nesse momento tem um momento que a escola vira. Ela deixa de ser a brincadeira de aprender e ela vira o conteúdo que você precisa decorar e você, se não tem atenção nesse nível, se não faz o trabalho desse jeito, você não vai decorar e você vai ser classificado como ruim nisso, vai ser reprovado e tal. E é uma preocupação da escola. Mas eu lembro que nesse início tiveram vários momentos que você foi chamada na escola por N razões, mas que não necessariamente você concordava quando você sentava na frente de uma coordenadora ou de uma diretora com o objetivo ali dessa. Você tá me chamando para tolir ele de fazer isso? Entende? É porque eu penso, acho que é bom botar, Se eu né? só concluir, é porque assim, o que eu tô querendo trazer nessa pergunta aqui para você é porque o papel de educar a criança não é só da mãe, né? O De jeito papel nenhum. não é só da mãe, fica muito mais na mãe, no pai, ou no parente que toma conta dessa criança, mas ele também é um papel da escola, né? E a Uhum. escola muitas vezes tem uma visão fechada, é isso que é a educação, né? E você foi uma mãe que convidou a escola para, peraí, mas eu não sei se é essa a educação que a gente está falando aqui. Não é à toa que eu troquei bastante de escola, Uhum. né? Até a gente encontrar o SEAT, que é onde eu me formei, a gente teve algumas tentativas, desde a Uhum. escola de freira,
né? Que foi um pedido meu, até lembro, foi um pedido Uhum. meu, até escolas mais conteudistas, escolas mais construtivistas, né? Para que a gente entendesse, botar nesse peso, porque eu acho que teve um momento da interação que esse papel de educação da escola talvez mais atrapalhou do que ajudou numa interação do que a gente tinha, sabe? Bem legal a gente estar falando aqui do atravessamento institucional nas convivências. Eu penso isso, né? Você fala da escola, a gente podia estar falando de um projeto social, a gente poderia estar falando do Trabalho. trabalho, né? Das instituições que atravessam relações de intimidade, Sim, né? Que é a nossa relação de profunda claro, intimidade, claro. né? E aí, eu acho que tem uma coisa, né? Realmente você mudou muito de escola, realmente num dado momento a gente foi conversando sobre as escolas, que escola você iria, e eu tinha uma ideia, assim, eu sempre fui muito de uma educação muito aberta. E tinha horas que eu queria que você estivesse numa escola mais rígida, porque a vida tem facetas muito diferentes, Não né? dá para ser tudo Não, maravilhoso aqui quando vai para o mundo não saber lidar com o mundo. não dá, assim, nem todo lugar você vai poder trazer a sua criticidade. Tem horas que você simplesmente vai dar conta de responder às regras e lidar com as frustrações. E eu acho que a educação crítica, ela também convida a lidar com as frustrações. Você teve que lidar com muitas. Começando por você parado na porta, chorando, e eu tendo que viajar. E eu dizendo para você, eu estou indo trabalhar e eu quero ir trabalhar. Você nunca escutou de mim que eu estava indo trabalhar só para ganhar dinheiro. Sim. Eu acho que você teve que lidar com isso. Minha mãe está escolhendo também trabalhar. Não é uma obrigação. Tinha, sim, os boletos, né? Mas não era uma escolha também. Você precisou lidar com isso. Isso gerou, acho que uma potência muito grande. Hoje eu vejo você escolhendo trabalhar, né? Escolhendo se realizar profissionalmente. Então você teve que lidar com frustrações, mas a rigidez é o tipo da frustração que você não tem espaço para elaborar. Uhum. Aguenta e sustenta. Então você, acho que queria ali também esse tipo de escola. Só que eu acho que eu fiquei muito confusa. Porque, lógico, eu acreditava no processo educativo, porque eu olhava para você e via você se desenvolvendo feliz. Uhum. Nos seus atrapalhamentos, nas suas confusões, eu nas minhas, mas eu via você feliz. Falava, cara, ele está indo, ele está se desenvolvendo, ele está aprendendo, ele está fazendo amigos, ele está construindo os sonhos. E aí, de alguma maneira, quando eu era chamada na escola, eu escutava uma opção de coisas e me diziam, você tem que fazer tal coisa, você tem que fazer tal coisa. E eu falava, gente, eu tenho que fazer tal coisa. Não só a escola, terapeutas, Uhum. né? Assim, sempre entendi que você tinha que ter seu espaço. Então, você fez terapias, porque eu entendia que era um lugar, inclusive, de elaboração, porque era eu e você, né? Uhum. E eu falava, gente, o que eu faço? Em quem eu acredito? E aí, eu acho que eu tive um erro muito desafiador para você, que sim, a parceria foi maravilhosa, e ainda é, mas em algum lugar, talvez eu tenha esperado de você respostas que não eram suas. Uhum. Então, teve um tempo que eu pensava, nossa, acho que Fernando está amadurecendo muito rápido. Tem aí uma responsabilidade que eu não sei se é bacana. E eu acho que esse é um ponto importante para a gente pensar na convivência, né, Fê? O quanto que a gente vai criando relações e a gente não observa a medida, as doses, sabe? Assim como a gente educa para as pessoas serem gentis e dizerem sim, e a gente precisa, na minha opinião, educar mais para as pessoas falarem confortavelmente seus nãos, Uhum. falarem sobre seus limites, que é maravilhoso, dizer, olha, eu vou até aqui, até aqui para mim é possível, daqui não é mais. Como é que a gente combina então? Acho que a mesma coisa é assim, o quanto que cada um e cada uma pode ser responsável na interação, até onde a gente vai. Acho que eu, né, quando
atravessada, e é isso mesmo, tenho mais é que ser atravessada, a vida é complexa e cheia de camadas, mas eu atravessada pelas outras opiniões, ficava confusa. Eu acho que a gente chega num ponto aqui que é bacana a gente ir finalizando, que eu acho que a gente vai entrar num outro momento aqui de conversa. Falou tanto dessa construção de senso crítico inicial, né? Uhum. Que foi uma proposta que você trouxe muito, e aí a gente fala de como isso começa a entrar em embate com a escola, né? E aí eu acho que a gente entra no momento que vai ser um pouco longo, por isso que eu acho que a gente pode deixar para o próximo episódio, que a gente fala diretamente sobre quando eu começo a dizer nãos mais explicitamente na adolescência, Uhum. e aí são nãos que começam a gerar muitos conflitos entre nós, né? Perfeito. Que eu acho que foi o momento que a gente mais foi conflituoso, mas é um momento que seria impossível a gente estar aqui hoje se ele não tivesse existido. Uhum. Onde tiveram muitos desencontros, muitas vontades, muitos choros. Uhum. E aí, então, para finalizar, eu queria dizer que esse processo todo que de educação, de criticidade sendo construído, eu lembro que ele não levou a gente a um lugar confortável de primeira. Nossa, claro que E aí não. eu penso isso muito da convivência, né? Quando a gente tem um objetivo muito claro, nem sempre a gente vai chegar em lugares confortáveis de primeira, quando esse objetivo. Às vezes a gente vai mexer mais nas coisas, vai mexer mais nas situações, vai doer um pouco mais, vai ter mais conflito. Mas esses conflitos são, para mim, fundantes do que a gente tem hoje, né? Da Uhum. cumplicidade, da parceria que a gente tem hoje. Eu quero agradecer vocês que acompanharam essa primeira conversa, esse primeiro compartilhamento, esse primeiro momento de relembrar memórias, né? E quero convidar vocês a seguir a gente no Spotify, no YouTube, no Instagram, no TikTok, em todas as redes. Acompanhem porque a gente está num processo interessante de compromisso com relembrar essas memórias, olhando pela lente, né, da convivência, da importância a isso. E também num processo de lembrar que todas as nossas experiências são individuais, mas a maioria delas também é coletiva, né? São Uhum. individuais do jeito que a gente vive, mas nas questões que a gente ultrapassou ali por nosso caminho, elas não são tão individuais quando a gente conversa assim. E aí lembrando que é isso, né? A escolha disso, porque muita gente fala pra gente, ai, queria ter uma relação como a de vocês. E aí a gente fala, tem que ter muita vontade, porque o processo para chegar não foi fácil, né? Muito bom a gente ter podido passear nesses lugares. Tô, Mais do passado. tô aqui assim, Mexida. preenchida com muitas emoções e mexida, assim. E muito animada, né, na continuidade, para a gente falar de um tempo muito conflituoso, mas muito transformador, né? Do quanto que sustentar conflitos nos ajuda a não praticar violências. Que bom. Obrigado a todas e todas pela escuta e atenção de vocês.